Fevereiro de 2024 e nesse vídeo aqui eu vou te trazer 4 dos fundos imobiliários que fazem mais sentido para quem quer investir em fundos baratos e que ao mesmo tempo paguem muitos dividendos. Tudo isso te mostrando um método claro por trás da seleção dos fundos imobiliários. Se você está aqui nesse vídeo, você deve gostar desse assunto. Me conta aqui embaixo qual é o fundo imobiliário que você está mais comprando, está mais otimista aqui para esse ano. Já vamos para o primeiro dos fundos aqui, que é o fundo IRDM11, Iridium Recebíveis Imobiliário. Esse que é um fundo de papel focado ali em CRIs e a gente consegue ver isso muito bem na distribuição por ativos. São mais de 71% do dinheiro do fundo focado em CRIs. E quando a gente vai olhar para os indexadores da carteira, a gente vê esse fundo aqui com mais de 61% alocado em inflação IPCA. E aí ele tem 19% em outros fundos imobiliários e cerca de 10% do fundo está alocado em CDI+. Ou seja, a principal variável que faz o fundo aumentar ou reduzir os dividendos aqui é a inflação IPCA. E na rentabilidade dessas taxas, o que a gente vê é uma distribuição média de IPCA mais 8,7 ao ano para o investidor e de CDI mais 5 ao ano. E aí lembra, né? A gente está falando de um fundo de CRIs que tem essa rentabilidade isenta de imposto de renda para pessoas físicas. E quando a gente fala de CDI mais 5 ao ano isento de imposto de renda, isso é uma taxa considerada bem atrativa e é por isso que muita gente procura fundos imobiliários, para receber um dividendo maior, principalmente do que comparado com a renda fixa. E aí a gente já vai para a segunda imagem para eu te lembrar que a gente está falando de renda variável. Isso aqui varia também. Olha só como o dividendo do Iridium já chegou a ser quase R$ 1,50 em 2022 e chegou a bater a casa dos 70 centavos aqui recentemente, inclusive sendo o menor dividendo desde 2019. Ou seja, não é só variação nas cotas que a gente vê muita variação nos dividendos também. Inclusive, na cotação, esse fundo cai mais de 15% nos últimos 12 meses e mesmo com o reinvestimento dos proventos, ele ainda fica numa queda de 4% no último ano. E mesmo com tudo isso, o resultado em dividendos do fundo aqui se mantém ainda acima do CDI, como diz ali o próprio gestor no relatório do fundo, onde a remuneração bruta de dividendos no ano passado ficou em quase 103% do CDI. Mas por que eu estou citando o Iridium aqui nesse vídeo, falando de fundos imobiliários que fazem sentido em fevereiro? Porque ele está atualmente com uma mediana de dividend yield mensal nos últimos 12 meses de 1%, e além disso, ele está com um preço por valor patrimonial de 0,89, mostrando que ele está com um dividendo aceitável e ainda assim está com uma cotação muito barata em relação ao que o fundo realmente vale, contando aí com seus 11% de desconto que mostra esse PVP de 0,89. E a gente precisa lembrar que o IFIX já entrou em 2024 com um otimismo muito grande, batendo o seu recorde histórico. Inclusive, faziam 4 anos que o IFIX não tinha um ano tão bom como 2023, já que 2020, 21 e 22 foram anos bem mais ou menos ali para o índice de fundos imobiliários. E aí a gente já entra esse ano com a maioria das pessoas um pouco mais otimista para os fundos imobiliários. Por isso que a gente já começa a ver notícias como essas aqui, ó, de fundos imobiliários, mercado de fundos imobiliários aquecido. Inclusive, muita gente otimista esperando a queda da Selic para ver um pouco mais de valorização na cotação dos fundos. Por exemplo, o banco C6 já projeta a Selic para o final do ano em 9,5%. Isso seria uma queda ainda mais positiva e realmente isso pode trazer momento positivo para os fundos imobiliários. Ah, Felipe, então chegou a hora de investir pesado nos fundos, todos eles vão subir? E na verdade não. Alguns deles vão subir, alguns outros não vão subir. Agora, o que faz mais sentido quando a gente olha para histórico de mercado financeiro é que os fundos mais baratos tendem a performar melhor do que os fundos que não estão baratos ou estão caros. E mais do que isso, a gente precisa lembrar que nunca vai ser prudente colocar todo o dinheiro da gente em fundos imobiliários. Mesmo para aquela pessoa que sempre investiu todo o seu dinheiro em imóveis, que tem um capital já bem formado ali. Não faz sentido trocar tudo para investir só em fundos imobiliários. Mesmo que esses sejam os fundos mais baratos da bolsa. O que traz resultado de verdade para o investidor, independente se a Selic vai cair ou subir mais, independente do IFIX, vai ser uma alocação de carteira muito bem definida. Uma carteira como essa que está na tela para você, por exemplo, que a gente chama de modelo sofisticado aqui no time de Wealth do Clube do Valor, onde existe uma definição muito clara em quanto do patrimônio vai ser alocado em cada uma dessas classes de ações Brasil, ações Estados Unidos, fundos imobiliários e vários tipos de renda fixa. Foi justamente essa clareza que permitiu que o investidor tivesse uma performance muito acima da média quando se comparado ao Ibovespa ou a mesmo o CDI aqui do Brasil. É com esse tipo de estratégia que a gente já ajuda a investir mais de 1,7 bilhão de reais sob gestão e consultoria aqui no Clube do Valor. E para te mostrar um pouco de como esse trabalho funciona, a gente resolveu liberar novas vagas para uma análise de carteira gratuita agora em fevereiro. Você vai ter direito a 1 hora de conversa com um dos nossos especialistas para olhar para o teu caso específico e ver como você pode melhorar a tua rentabilidade sem comprometer o teu risco. Tudo isso para acelerar a tua liberdade financeira. Por isso que se você tiver mais de R$500 mil para investir,
investir, que é o único pré-requisito para isso aqui. E aí você pode ter seus 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Tudo que você precisa fazer é clicar nesse link aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo para preencher um rápido formulário que uma das pessoas do nosso time vai te ligar. Beleza? Dito isso, vamos para o segundo fundo imobiliário aqui do vídeo, que é o AFHI11. O AF Invest CRI. Mais um fundo de papel focado em CRIs, esse com 95% da sua carteira em ativos CRIs. E aí o próprio gestor do fundo define ali a diferença de risco dentro da carteira, sendo 65% do fundo alocado em créditos high grade e outros 34% em créditos high yield. Lembra que o high yield são créditos um pouco mais arriscados, que geralmente trazem uma taxa de retorno mais alta. E os CRIs high grade são aqueles CRIs com uma taxa um pouco menor, mas com um risco muito mais mitigado também. Esse fundo aqui a gente vê um pouco mais de mistura. Cerca de 60% do fundo é alocado em inflação IPCA, mas quase 41% do fundo é alocado em CDI. Então ele tem uma mistura ali dentro desses dois indexadores. E o AFHI, que vem passando por uma expansão no seu número de cotistas, saiu de 21 mil cotistas lá em junho de 2023 para quase 27 mil cotistas em novembro de 23, na data do último relatório. Esse crescimento de cotistas, inclusive, permitiu com que a liquidez de negociação diária do fundo fosse mais para cima, mais para perto de 1 milhão por dia. Enquanto isso, os dividendos tiveram uma alta ali em 2022, quando a Selic e a inflação estava mais alta, mas agora eles estão um pouco mais compactuados ali, perto de R$1 por cota. E aí, olhando para a performance desse fundo, nos últimos 12 meses ele subiu cerca de 5%. E se a gente for olhar com o reinvestimento dos proventos, esse fundo teve uma alta de 19% nos últimos 12 meses. Estou citando o AFHI aqui porque ele está com uma mediana de dividend yield nos últimos 12 meses de 1,11% ao mês, é mais alto ainda do que o Iridium. E apesar disso, ele está com preço por valor patrimonial de 1,02, mostrando que ele está levemente acima do preço justo, só que o dividendo alto compensou para ele estar nesse vídeo. E eu já vou te falar um pouco mais de como é que a gente busca selecionar esses fundos imobiliários para entrar na estratégia S-Rank, que é a nossa estratégia de seleção principal para fundos imobiliários, mas não sem antes te mostrar o terceiro fundo imobiliário do vídeo, que é o GTWR11, que é o Green Towers Fundo Imobiliário. Esse aqui que é um fundo de tijolo focado em agências bancárias. Basicamente, esse fundo foi criado para comprar agências bancárias físicas do Banco do Brasil. E aí, depois de comprar essas agências, o fundo basicamente aluga para o próprio Banco do Brasil essas agências para ele poder operar. E atualmente, dentro do portfólio do fundo, a gente vai ver esse ativo aqui, que é o Green Towers, posicionado lá em Brasília, que é a principal agência do Banco do Brasil no nosso país. Lembrando que o contrato de aluguel que o Green Towers tem com o Banco do Brasil, ele é reajustado todos os anos em novembro, e o reajuste muda de acordo com o IGPM, inflação IGPM. E aí, se a gente vai olhar para a cotação do GTWR nos últimos 12 meses, a gente vê uma alta de 11,5%. E aí, se a gente for usar a planilha inteligente de seleção de fundos imobiliários que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor, para olhar um pouco mais para o GTWR11, a gente vai ver que o IPO dele foi feito ali em junho de 2019, o foco dele realmente é lajes corporativas, e a performance desse fundo nos últimos 12 e nos últimos 24 meses chegou quase próximo a 40%. Isso aqui já contando o reinvestimento dos dividendos, enquanto que o IFIX teve uma alta de 16% nos últimos 12 meses, o que faz o fundo ter uma rentabilidade 21% acima do IFIX nesse período. Isso tudo com o PVP atual em 0,94. E aqui a planilha ainda mostra um pouco mais do detalhamento da carteira do fundo, além de ter uma aba exclusiva para fazer análise comparativa entre fundos imobiliários. Então, se a gente insere aqui nessa célula amarela os 3 fundos que a gente já falou nesse vídeo, o que a gente vai ver é o preço por valor patrimonial de todos eles, apenas o AFHI com o preço acima da cota, o resto dos dois está com desconto. O dividend yield muito próximo a 1% de todos eles, e o dos últimos 12 meses, o AFHI ainda está para cima de 13%. Por último, uma aba muito legal dessa planilha também mostra um ranking em relação a algum critério que você escolhe para ver os fundos mais baratos da bolsa, os fundos com maiores dividendos, os fundos com maior retorno. Por exemplo, se a gente coloca aqui os fundos com maior retorno nos últimos 12 meses, o que a gente vai ver é que o HTMX teve uma rentabilidade de 70% no último ano, já considerando os dividendos, e que o HCTR e o DEVA foram os 2 fundos que mais caíram na bolsa nos últimos 12 meses. Estou te mostrando tudo isso porque você também pode ter acesso gratuito a essa planilha. Basta você clicar nesse link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo para baixar gratuitamente no teu computador. Ah, Felipe, mas tu tá citando mais uma vez aqui um fundo de agências bancárias. Eu já te vi falar dele em outros vídeos. Por que tu fala dele? Agências bancárias têm muito risco. E eu entendo o ponto. Afinal de contas, a gente aprendeu intuitivamente que fundos imobiliários com poucos imóveis ou que sejam atrelados a agências bancárias, eles trazem um pouco mais de risco. Só que esses fundos imobiliários vêm para esses vídeos não porque eu gosto deles ou porque eu analisei a fundo cada um dos imóveis, e sim porque a gente tem uma estratégia sistemática que funciona com base em critérios muito claros, que fazem com que, sim, os fundos mais baratos vão acabar aparecendo aqui. E independente das narrativas, se são fundos mais arriscados ou piores para o investidor, o fato é que, como eu te mostrei, o GTWR teve uma performance muito acima da média nos últimos 2 anos, ficando
quase o dobro do IFIX nesse período. Ah, Felipe, então o que é que tu olha para escolher um fundo imobiliário? Bom, a estratégia que está presente nesse vídeo é a chamada S-Rank, que basicamente olha para fundos que tenham liquidez diária acima de R$1 milhão, para fundos que tenham mais de 12 meses de negociação em bolsa, para fundos que não estejam com a dívida ativa no seu balanço, ou seja, nunca vai ter um fundo imobiliário endividado aqui, para fundos imobiliários que não variam muito o seu dividendo de um mês para o outro. E aí, depois de passar vários filtros no mercado, como esse que eu te citei, a gente ranqueia os fundos imobiliários que estão com menor preço por valor patrimonial e que, ao mesmo tempo, estão com uma mediana alta de dividend yield nos últimos 12 meses. Assim, garantindo que a gente consiga pegar fundos que são mais conservadores no mercado, mas que, ao mesmo tempo, estejam com um preço acessível no momento. E assim foi feito para encontrar o quarto fundo imobiliário aqui do vídeo, que é mais um fundo focado em CRIs. Você vê ali praticamente 90% desse fundo alocado nesses ativos. E CRIs que estão espalhados em vários segmentos do Brasil, sendo eles loteamento, multipropriedades, incorporações verticais e alguns outros. Dos indexadores, a gente vê ali 55% do fundo alocado em inflação e IPCA sem variação negativa e outros 21% também em IPCA, só que com variação negativa. Na remuneração desse fundo, a gente vê basicamente uma taxa de IPCA mais 10 de rentabilidade na maior parte da carteira do fundo. E os dividendos distribuídos por esse fundo aqui estão detalhados na tela. O valor vermelho foi o valor realmente distribuído por cota e o valor cinza foi o valor auferido pelo fundo de lucro pelas suas operações. Você vai ver que às vezes eles distribuem um valor maior do que foi auferido pelo fundo e às vezes é o contrário, eles distribuem menos do que eles geraram de caixa naquele momento. Tudo isso é o gestor tentando ter menos volatilidade ali na distribuição de dividendos, mas o fato é que nos últimos meses ele está distribuindo cerca de R$1 por cota. Estou citando esse fundo aqui porque ele está com uma mediana de dividend yield de 1,24% nos últimos 12 meses, o que é bem alto, ao mesmo tempo que ele está com preço por valor patrimonial de 0,92, mostrando desconto ali na cota. Estou falando aqui do Habitat Recebíveis Imobiliários, o Habit 11. Agora me diz, você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira? Comenta aqui comigo. A planilha de seleção de fundos imobiliários está aqui embaixo para você baixar. E para quem quiser aproveitar a oportunidade de ter 1 hora de análise gratuita de carteira junto conosco, também tem um link aqui embaixo para você. Teve pelo menos uma informação nesse vídeo hoje que fez sentido para você? Deixa o like e se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu estou esperando no próximo conteúdo.